Hoje eu vou abordar um tema que eu considero de muita importância para todo cristão que deseja se aprofundar no entendimento das Escrituras Sagradas. E esse tema é o casamento na cultura judaica. Como seus ritos e simbolismos se aplicam na relação entre Jesus e a igreja, como devemos entender a metáfora da noiva e do noivo se referindo a Jesus e sua igreja. Como essas informações podem clarear nosso entendimento da mensagem da Bíblia. Confira no vídeo a seguir, está imperdível, assista até o final. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Renato Júnior e você está no canal Jesus Avisa, um canal onde trato de assuntos do cotidiano sob um olhar cristão. Vou te pedir um favor enorme, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aí o seu like, que é o famoso joinha, compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Com essas ações você ajuda a crescer nosso canal e leva essa mensagem para muitas pessoas. Assista esse vídeo até o final, você vai gostar muito, tem muita informação importante para você. Bem, a metáfora do casamento entre Jesus e a igreja é usada para simbolizar uma união entre duas partes para se tornarem apenas uma. Essa figura de linguagem deve ser entendida por nós como uma forma pedagógica que Deus usa para nos ensinar e revelar sua intenção para conosco. Ou seja, Ele tem a intenção de ser um só com nós, habitar em nós, sendo nossa fonte de vida eterna. Sem essa união com o Criador através de Jesus, não herdaremos a vida eterna. No livro do Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 7, temos uma referência direta ao casamento da igreja com Jesus. Sejamos alegres e nos alegremos e demos-lhe glória, porque a boda do Cordeiro é chegada e sua noiva já se aprontou. A igreja é composta por todos aqueles que estão no caminho para se tornar imaculados, ou seja, livres de todo o pecado, como Jesus é. Apesar de alguns terem apenas começado a andar nesse caminho, todos os que os trilham são os membros do corpo de Cristo e estão preparando-se para ser a noiva de Jesus. A instituição do casamento foi criada por Deus lá no início da Bíblia, no livro do Gênesis, especificamente no capítulo 2, no versículo 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aqui já observamos o princípio que Deus queria nos revelar, o de sermos um só através da instituição do casamento, através de uma aliança. Jesus confirma esse princípio estabelecido por Deus Pai e aumenta sua revelação já no Novo Testamento, no livro de Marcos, no capítulo 10, dos versículos de 7 a 9. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando fazemos parte desse corpo, nada pode nos afastar do amor de Deus. No Antigo Testamento, temos um relato que Deus cria a partir de Abraão um povo, o povo hebreu, a quem o Senhor resgatou do Egito para ser o seu povo eleito e nação santa, a qual traria sua bênção sobre os demais povos da terra. Israel aceitou um pacto com Deus, fez uma aliança com o Eterno no Monte Sinai, onde recebeu os mandamentos através de Moisés. Nessa aliança, Israel tinha direitos e deveres, como em um casamento nos dias atuais. Deus não estava casado com os israelitas enquanto indivíduos. Os israelitas eram espiritualmente casados com a lei de Deus. Israel era casada com o Senhor enquanto uma entidade única, incorporada. Podemos comprovar isso em Isaías 54, no versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Em nenhuma época da história de Israel eles foram fiéis ao pacto, à aliança feita com Deus no Sinai. Israel se envolveu várias vezes com outros deuses,
o que para o Senhor é considerado como adultério espiritual. De acordo com a lei de Deus, a morte é necessária para a esposa adúltera. Porém, o Senhor não poderia destruir completamente a nação, pois Cristo deveria sair de lá. Como a nação de Israel havia se dividido em 2 reinos, Israel ou Efraim com 10 tribos ao norte e Judá com 2 tribos ao sul, Deus deu carta de divórcio para suas esposas e permitiu que elas fossem dispersas por toda a terra. Em Jeremias 3, no versículo 8, nós temos: E vi quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, a lhe dei libelo de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também ela mesma e se prostituiu. Entendendo todos esses princípios e pano de fundo que vem desde o princípio da criação, vamos desenvolver um assunto ligados ao nosso tema principal. Vamos trazer algumas curiosidades interessantes. Vamos contar muito sobre os planos de Deus para o futuro, para o casamento de Jesus e a igreja. Eu comprei, há um certo tempo atrás, uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica. Muito boa, simples e gostosa de ler. Ela foi desenvolvida pelo curso Tzadeh para pregadores e serviu como base para os estudos contidos nesse vídeo. O casamento judaico é dividido em 3 fases. Veremos a partir de agora todas elas. A primeira etapa é chamada Sidushim, que significa em hebraico escolher. É nessa fase em que o noivo vai à procura de sua noiva. Vemos na Bíblia uma referência a essa fase do casamento, o Sidushim, a escolha, em Gênesis capítulo 24, quando o servo de Abraão foi procurar por uma noiva para Isaac, seu filho, na Mesopotâmia, e acaba encontrando Rebeca, neta de Naor, que era irmão de Abraão. Nessa primeira etapa, o Sidushim, acontece o desenvolvimento da Ketubá, que nada mais é do que um contrato entre ambas as partes. O noivo fornecia esse documento para a noiva. Nesse documento tinham várias cláusulas que o noivo e a noiva deveriam cumprir quando se casassem. Por exemplo, as do noivo: ele tinha que cuidar da noiva, sustentar a sua noiva, fornecer uma residência. Havia nessa fase o pagamento também de um dote entre a família do noivo para a noiva. Podemos fazer uma analogia dessa fase entre o noivado de Jesus com a igreja da seguinte maneira: essa primeira etapa do casamento da igreja com Jesus, o Sidushim, ele acontece quando confessamos a Jesus como nosso Salvador. O dote foi pago por Deus Pai. O dote pago pelo pai do noivo seria o sangue de Cristo derramado em favor de sua noiva. A segunda fase do casamento judaico é chamada de Eruzim. Nessa etapa é estipulado um tempo em que o noivo e a noiva ficarão separados, até o tão esperado dia do casamento. Nessa etapa eles estabelecem um tempo que ficariam separados, que geralmente na época era de 1 a 2 anos, né? E tinham vários fatores que influenciavam para a determinação desse tempo, né? Nessa cerimônia, o noivo faz a promessa de um dia retornar para se casar oficialmente com a noiva. Se te lembra alguma coisa na promessa de Jesus? A promessa do noivo voltar para se casar oficialmente com a noiva? Olha lá na sua Bíblia, em João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou lhes preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bem, o noivo ficava com a responsabilidade de preparar o lugar para irem morar juntos, como nós já tínhamos explicado, né? Já a noiva, ela tinha também como obrigação ficar pronta para o noivo quando ele voltasse. Ela tinha que estar preparada para receber o noivo. Isso nos faz lembrar e entender o porquê de uma parábola contada por Jesus, que mostra as 10 virgens que estavam aguardando o retorno do noivo. Na demora do noivo, todas adormeceram, porém apenas 5 estavam preparadas. Elas tinham azeite em suas candeias.
para mantê-las acesas, né, quando o noivo tivesse vindo. As outras 5 não tinham azeite e correram para comprar. Porém, o noivo chegou e apenas 5 noivas preparadas foram ao encontro e entraram nas bodas. A terceira e última fase do casamento judaico é chamada de Nezuim, onde o noivo encontra a noiva depois do período, né? Nós citamos anteriormente que de 1 a 2 anos, poderia variar. O mais interessante dessa última fase é que a única pessoa que sabia a data que o noivo iria encontrar a noiva era o pai do noivo. Um dos motivos que a gente vê Jesus falando: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão exclusivamente o pai. Está em Mateus, no capítulo 24, no versículo 36. Na data que o noivo ia se encontrar com a noiva, formava-se uma grande comitiva por parte do noivo, composta de amigos, familiares. Eles iam até a casa da noiva e durante o caminho eles iam tocando chofar, que era um chifre, né? Fazia o papel de uma corneta, né? E assim será a vinda do Messias, quando vier buscar a sua noiva, né? Durante o caminho para a casa da noiva, o noivo e os amigos iam dançando, festejando, cantando, né? Como já mencionado. E quando chegava na casa da noiva, eles liam novamente a Ketubá, que era o contrato, que o noivo tinha suas cláusulas e a noiva também. E assim eles assinavam, tanto o noivo quanto a noiva, perante o todo. E o mesmo cálice que usaram para beber vinho lá no noivado, eles usavam novamente. Depois o noivo quebrava o copo de vinho com o pé direito. E essa tradição se mantém até os dias atuais. Isso tem várias representações. Uma delas é que eles tinham deixado a vida passada do noivo para trás. Logo em seguida, eles iam já para as festas, para as bodas, e esta festa tinha duração de 7 dias. Uma observação importante é que o contrato poderia ser anulado através de uma carta de divórcio, caso ambas as partes ou uma não cumprisse suas obrigações. Por exemplo, o homem que não tivesse conseguido providenciar a moradia para a noiva, ou que não estivesse estabilizado financeiramente para receber, né, podia ser o motivo dessa quebra. Já a noiva quebraria esse contrato se não tivesse mantido virgem durante esse período, ou não estivesse pronta para receber o noivo quando ele chegasse, entre outras coisas, né? A noiva sempre tinha que estar pronta, esperando o seu noivo. A segunda e terceira fase desses casamentos podem ser entendidas assim, por nós, a igreja. A segunda etapa do casamento será o dia que o Senhor virá buscar a sua noiva, a igreja. Quando o noivo vier buscar a sua noiva para levar para a casa do Pai. E a terceira e último passo, as bodas do Cordeiro, casamento entre a igreja e Jesus, onde a igreja terá o seu final feliz para sempre. Esses estudos me deixam com uma alegria muito grande no coração. Vejo a Bíblia cada vez mais clara, cada vez entendo mais o sentido dos usos, costumes usados por uma cultura que apontam para uma realidade futura, né? Espero que você tenha gostado desse estudo, que ele te abençoe muito no seu conhecimento. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe essa mensagem, leve a palavra de Deus para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.